Donald Trump está em guerra, e não apenas com o Irã, mas sim com as personalidades da mídia que têm promovido ideologias perigosas de esquerda. E sim, estamos falando do drama entre Stephen Colbert e Trump, que literalmente quebrou a internet. E para quem não sabe, Stephen Colbert apresenta um desses programas noturnos, bem tarde, que espero que você nunca tenha visto. Mas se você já assistiu, vai saber que é cheio dessa ideologia bem de esquerda. E ele já atacou o Trump muitas e muitas vezes. O interessante é que o programa dele perdeu audiência. Recentemente, Trump disse algo como: "Esse cara tem que sair, o programa é ruim. Trump faz isso, mas acho que não chamou ele de burro." O programa dele foi tirado do ar, e muitos dizem que tem relação com o que Trump falou, mas na verdade foi por causa das baixas audiências. Vamos falar disso agora. Mas o Trump decidiu fazer o que ele faz de melhor. E ele foi atrás do Stephen Colbert com o meme dos memes. O mais engraçado de todos. Sinceramente, quando Donald Trump renunciar à presidência, espero que vá para a comédia, pois deve ser um dos homens mais engraçados. Mas um conselho para todos vocês: certifiquem-se de nunca acabar em um meme do Donald J. Trump, porque vocês serão destruídos. Este meme já tem 87 milhões de visualizações, mais de 10 vezes o episódio mais recente do Stephen Colbert. Vamos falar sobre isso em um segundo. Bem-vindos ao Pushback. Sou Meira K, sua apresentadora. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se para seguir nosso canal, curtir este vídeo e ficar de olho em algumas novidades muito empolgantes que estão chegando em breve. Criamos um movimento para reagir, como indica nosso nome, e queremos muito que você participe. Então junte-se a nós hoje e vamos assistir ao que literalmente, e quando eu digo literalmente quebrou a internet ontem. bem-vindos de volta à nossa transmissão final, senhoras e senhores. Quebrou a internet. Eu te digo, isso não é exagero. É a única coisa que aparece no meu feed há dias e dias. Mas precisamos analisar tudo o que está acontecendo. Então, obviamente, só para deixar claro, aquele era um vídeo gerado por IA. Desculpem aí quem não entendeu isso. E a piada aqui é que Trump basicamente diz: "Bem-vindo", e Colbert fala: "Bem-vindos ao meu episódio final." Trump diz algo como: "Você é só um lixo", e o joga no lixo, o que já é hilário. Agora, isso vem depois de muita polêmica entre os dois, porque Stephen Colbert já atacou Trump muitas vezes. Agora, eu pessoalmente acho que Colbert é uma pessoa totalmente desprezível, mas vamos entrar em todos os detalhes depois de uma mensagem rápida dos nossos patrocinadores. Você provavelmente viu as manchetes sobre o surto de hantavírus em um navio de cruzeiro, e isso serve como um lembrete de que a pandemia nos ensinou algo importante. Quando surge um novo vírus, o sistema de saúde se sobrecarrega rápido, por isso é melhor não depender dele. E é por isso que eu recomendo ter o kit de emergência para contágio da The Wellness Company já em casa antes de você precisar dele. Peça online agora, pois inclui medicamentos prescritos por médico e até nebulizador para sintomas respiratórios, que, espero, você nunca venha a ter. Assim, quando ocorrer o próximo surto, você já terá medicamentos e equipamentos respiratórios prontos para uso imediato. Acesse twc.health/meiraK e use o código MEIRAK para economizar até $33 e ainda ganhar frete grátis. Kit só para residentes dos Estados Unidos, vamos nos manter saudáveis. Certo, vamos nos manter saudáveis. Mas veja, você percebe que o dia está ruim quando os democratas publicam "Obrigado, Stephen Colbert." E nós realmente precisamos falar sobre esse fenômeno que se tornou tão comum. Pessoas com inclinações políticas tendem a tentar usar a mídia, hoje em dia, para promover suas agendas. Agora, isso não seria um problema, pois toda a mídia faz isso. Trump também esteve anos na TV antes de ser presidente, embora as duas coisas não estejam ligadas. Mas é importante notar que muitos programas de TV assistidos pelos americanos promovem agendas políticas específicas.
E como você pode ver aqui no programa, super tarde, os democratas eram realmente um dos principais grupos apresentados nesse programa. Agora, é interessante. As estatísticas disso são impressionantes. Se você olhar a diferença entre quantas vezes os democratas apareceram nesses programas em comparação com os republicanos, acho que é tipo 90-2. É realmente um jogo de porcentagens maluco, mas sabemos que eles estão promovendo essas agendas. O interessante de ver, porém, é como o programa está indo mal. Então, os números de audiência saíram. O final do Colbert teve 6,7, 24 milhões de visualizações. Agora, 6,74 milhões de pessoas é muita gente assistindo TV, exceto pelo fato de que mais de 87 milhões de pessoas assistiram ao meme, o que significa que esse programa é péssimo. Letterman teve 13,8 milhões, Carson teve 55 milhões. Isso é péssimo. Agora, esse é o verdadeiro motivo pelo qual o programa do Colbert acabou. Os democratas têm tentado forçar essa narrativa por anos e anos e anos e anos. O motivo pelo qual ele vai sair é porque Donald Trump está em uma ofensiva midiática para silenciar vozes que se opõem a ele. A realidade é que o programa do Colbert era simplesmente ruim e não estava dando o retorno financeiro necessário. Simplesmente não estava batendo as metas. E se você olhar, por exemplo, para o tamanho da equipe dele, que devemos ver em um instante, era simplesmente uma quantidade enorme de pessoas. Enorme quantidade de pessoas no programa dele. Quero dizer, olha quantas pessoas ele tinha trabalhando no programa dele. E posso te dizer que se cada pessoa aqui recebesse um salário adequado, a quantidade de dinheiro que esse programa precisava gerar só para cobrir os salários, sem falar em lucrar, é revoltante. Porque isso é gente demais para um programa que quase ninguém assiste mais. É simplesmente gente demais. Mas isso faz parte da ilusão da nova ou velha mídia, que acha que pode continuar igual, sem se adaptar, e depois culpa pessoas como o Trump. Agora, por que o Trump está sendo culpado pelo fim do programa do Stephen Colbert? Ok, precisamos perguntar isso, já que sabemos que esse programa tinha prejuízo anual de 40 a 50 milhões, devido à queda na receita de anúncios. De 40 a 50 milhões de dólares estavam sendo perdidos nesse programa. E mesmo assim, eles ainda têm a audácia de afirmar que o motivo pelo qual estão perdendo, pelo qual estão encerrando o programa, é porque o Donald Trump não gostava do que o Colbert tinha a dizer. E, de novo, isso faz parte desse tipo de mentalidade absurda de culpar os outros, que, em vez de simplesmente olhar para os fatos, eles sempre vão inventar alguma coisa para culpar. Também é interessante notar que Colbert e Trump já foram quase amigos. Quero dizer, é só olhar esse trecho de 2015, certo? Você está surpreso com a enorme resposta que recebeu das multidões, dos eleitores, do povo americano? Porque você surpreendeu os republicanos. Certo, tem sido realmente incrível. Fomos para Mobile, Alabama, há algumas semanas. Tivemos 31 mil pessoas em Dallas, Texas. Estou gostando muito dele. Não estou. Também estou gostando de você. Também estou gostando de você. Aqui está Stephen Colbert, há alguns anos, dizendo que gosta do Trump e acha ele ótimo. Desde então, a situação piorou bastante. Veja isso por um instante. Seria uma honra dizer isso na sua cara. Apenas chegue um pouco mais perto da sua tela de TV, por favor. Só um pouco mais perto da sua tela de TV. Deixe-me só chegar aqui e pronto. Você, Donald Trump, é um ser humano horrível. Horrível. Chegue mais perto. Chegue mais perto. Ok, então foi mais ou menos aqui que chegou. E chegou a esse ponto porque, mais uma vez, eles descobriram que isso era o que daria audiência para eles. Isso faria com que eles fossem relevantes. Se eles pudessem simplesmente falar sobre o Trump e serem maldosos com ele, apesar de terem recebido ele alguns anos atrás, talvez conseguissem perder um pouco menos de dinheiro. Mas acontece que não é assim que funciona. Pessoas não querem financiar programas apenas por criticarem um presidente ou por ideologias perigosas. Buscam programas que realmente tenham audiência. E cada vez mais, pessoas estão cansadas dessa grande mídia empurrando agendas políticas goela abaixo, sem realmente estarem alinhados com o que as pessoas têm interesse. Veja, todo o debate sobre se Donald Trump é realmente alguém que está tentando acabar com a liberdade de expressão ao atacar Colbert.
E quando dizemos atacar Colbert, é esse tipo de coisa que estava acontecendo. Colbert finalmente terminou na CBS. Incrivelmente, eles perderam por tanto tempo, sem talento, sem audiência, sem vida. Ele parecia uma pessoa morta. Você poderia pegar qualquer pessoa da rua e ela seria melhor do que essa piada total. Graças a Deus, ele finalmente se foi. Ok, não foi legal, particularmente. E na minha opinião, é meio que uma perda de tempo para Donald J. Trump. Outro texto aqui. A demissão de Stephen Colbert da CBS marca o início do fim para apresentadores noturnos sem talento, maldosos, muito bem pagos, sem graça e sem audiência. Outros menos talentosos também sairão. Que todos descansem em paz. Presidente Donald J. Trump. E tenho que dizer, eu até concordo com ele. Esses velhos, algo relacionado à idade deles, são irrelevantes e estão por fora. E eles estão se esforçando cada vez mais para serem engraçados. E não são. Eles só empurram essas agendas políticas horríveis que as pessoas odeiam. E também fazem coisas que são absolutamente perigosas, como esta aqui. O que houve? Você viu isso na areia enquanto caminhava na praia. Eu estava caminhando com minha esposa, Patrícia. Para quem não sabe, o 86-47, esse 86, se refere a matar alguém. E o 47, as gangues usam 47 como 47, o presidente. James Comey, que você provavelmente já conhece, postou isso no Instagram e depois apagou. Agora está sendo indiciado por causa disso ou algo parecido. Não sei a linguagem técnica, mas ele postou isso, incitando violência contra Trump. Esse é o tipo de coisa que Colbert promovia no programa. Agora, de novo, eu simplesmente não acho que esse cara seja nem remotamente engraçado. Veja como Donald Trump respondeu. O último programa dele é amanhã à noite. Qual sua mensagem para Stephen Colbert, apresentador de talk show noturno? O último programa dele? Depois de ele ter sido um crítico tão ferrenho seu. Qual é a sua mensagem? Vou deixar uma mensagem para outro momento. E aquela mensagem que vimos, que era um vídeo hilário. Ok. Então esse foi o final do show dele. Ok. E é meio constrangedor, para ser sincera. Senhoras e senhores. Veja, novamente estão forçando essa história. Querem fazer do Colbert o herói, mostrar como ele e seu show foram incríveis. Todos adoravam o show dele e assistiam, mas Donald J. Trump ainda o odiava. Era como perder de 40 a 50 milhões de dólares por ano em receita. Qualquer pessoa com um mínimo de senso de negócios acabaria com esse programa. E Donald Trump só apontou isso porque o motivo de você estar perdendo é porque está cometendo erros idiotas. Erros idiotas. Isso é, novamente, outra parte da escalada dessa guerra. Isso já é de 2025. Na sexta-feira, Donald Trump postou: "Eu adorei que o Colbert foi demitido. O talento dele era ainda menor do que sua audiência." Como? Como ousa, senhor? Um homem sem talento seria capaz de compor a seguinte frase satírica e espirituosa: "Vá se foder." De novo, a multidão inteira está rugindo. Todo mundo está tão animado, mas para mim, eu só assisto isso e penso, ok, uma merda. Agora, na minha opinião, eu acho que um presidente deveria perder tempo falando sobre um co-apresentador da mídia. Não. Acredito que, para reconstruir a América, é preciso considerar os problemas de ter isso como entretenimento. Senhoras e senhores, Joe Biden conseguiu. Ele é o nosso próximo presidente. Bem, aconteceu de novo. Após uma campanha cruel e desesperada para evitar a prisão, Donald Trump venceu a eleição de 2024. Antes de começarmos o programa, quero te contar algo que descobri só ontem à noite. O ano que vem será nossa última temporada. A emissora vai encerrar o Late Show em maio. E aí está. Você comemora o Biden. Como escreveu Alec Lacey, você comemora o Biden. Você chora quando o Trump vence. E então descobre que seu programa está perdendo audiência e vai ser cancelado. Acho que concordo com minha avaliação do começo. É 1-0 para o Trump. É absolutamente 1-0. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.